Olá, eu espero que você esteja bem. Como prometido, nós vamos compartilhar com vocês o tema da última quarta-feira do discipulado. E o nosso tema foi sobre o espírito de Jezabel, né? O espírito de Jezabel. Apocalipse 2, versículo 20, diz assim: Mas tenho contra ti que toleras aquela mulher, Jezabel, que se diz profetiza, mas ensina e seduz os meus servos à fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então aqui nós percebemos que João recebeu a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo de escrever 7 cartas para as 7 igrejas que estavam na Ásia. E uma dessas igrejas foi a igreja de Tiatira. E você lembra muito bem que cada igreja recebeu algumas repreensões e também alguns, digamos assim, elogios, ou seja, coisas que as igrejas estavam fazendo certo, e coisas que a igreja estava fazendo errado. E Deus sempre dá uma direção para que aquelas igrejas pudessem melhorar, se arrepender e voltarem ao propósito inicial. E a igreja de Tiatira recebeu esse alerta, essa repreensão, na verdade, né? Que a igreja estava tolerando uma certa mulher, Jezabel, que se dizia profetisa, mas ensinava e seduzia os servos de Deus, ou seja, aqueles e aquelas que serviam a Deus, a fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Quando a Bíblia fala sobre aquela mulher, não se trata de esse espírito ou esse tipo de influência somente usa mulheres. Não pense isso, ok? Tanto uma mulher como um homem pode estar debaixo da influência desse espírito que Deus caracterizou como Jezabel. E é interessante que Jezabel não é um nome estranho. Jezabel já encontramos desde 1 Reis. Desde 1 Reis, na época do profeta Elias, a Bíblia diz que havia 850 falsos profetas e havia muitos poucos. Na verdade, a Bíblia só cita um profeta de Deus, que era o profeta Elias. E aqueles 850 falsos profetas comiam na mesa de Jezabel. Olha que interessante. Jezabel era uma mulher idólatra, ou seja, que servia outros deuses, falsos deuses, demônios. E é interessante essa conexão que em Apocalipse 2:20, essa mulher chamada Jezabel seduzia os servos de Deus à fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, esses servos e servas, né, de Deus estavam sendo seduzidos a se sentarem à mesa com Jezabel e se alimentarem daquilo que ela estava oferecendo, ok? Primeiro ponto é que essa mulher chamada Jezabel, ela dizia que ela era profetisa. Segundo ponto, isso é muito perigoso, é que ela ensinava, ou seja, era uma mulher sábia, não era qualquer pessoa, não era
não foi qualquer pessoa aqui que estava sendo usada para influenciar. Era uma pessoa que mostrava que entendia, que sabia, né, a ponto de ensinar, e seduzia, né, levava muitos à imoralidade sexual e levava muitos a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, as pessoas estavam colocando para dentro de si coisas que não eram de Deus, ensinamentos, claro, também próprios alimentos sacrificados a ídolos, e tudo aquilo. Nós podemos fazer um paralelo aqui que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós permitimos entrar em nós, através dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, através de o que nós damos ouvidos, para o que nós estamos dando ouvidos, ou seja, será que nós estamos em todas as conversas que não são saudáveis, que não são boas, e nós estamos ali nos alimentando. Será que nós estamos olhando coisas que não devemos? Quando nós olhamos para algo que não devemos, estamos nos alimentando, estamos deixando que aquelas coisas que nós estamos vendo possam entrar em nós, né? E 2 Reis 9:22, 2 Reis 9:22, aconteceu que, vendo Jeorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse Jeú: que paz haveria enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias prevalecem. Olha que interessante, mais uma vez, nós temos aqui o retrato de Jezabel. E é interessante que a Bíblia fala aqui prostituições, e também a Bíblia fala de feitiçarias. Ou seja, agora você vai entender por que em Apocalipse 2:20, Jezabel, ela se diz profetiza. Ela não era. Existem mulheres verdadeiras profetisas do Senhor. Existem homens verdadeiros profetas do Senhor. Só que por que essa mulher chamada Jezabel em Apocalipse 2:20 se dizia profetisa? Porque, na verdade, ela era uma feiticeira. Olha que perigoso. E ela tinha conseguido entrar, se introduzir através de ensinamentos na igreja de Tiatira. Então aqui nós aprendemos que não é porque alguém diz assim: venha, eu vou te ensinar a palavra de Deus. Não é por isso que automaticamente aquele ensino vai ser um ensino puro, um ensino limpo, um ensino saudável, como a Bíblia diz, algo são, o são ensinamento, o ensinamento saudável, puro, limpo. Precisamos tomar cuidado, ok? Então Jezabel é conhecida pelas suas prostituições e feitiçarias. Mateus 6:23, se os teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que ainda houver em ti for escuridão, quão grande será tal escuridão? Aqui a Bíblia está falando que os nossos olhos, quando eles são malignos, quando os nossos olhos, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de observar uma situação, uma oportunidade, uma pessoa, é sempre maligno. Nunca é algo pro bem, nunca é algo querendo glorificar a Deus, é sempre
com um segundo pensamento, com más intenções por trás das ações que a pessoa pratica. A Bíblia diz que quando a pessoa é assim, o corpo dela fica cheio de escuridão. E a Bíblia diz que se houver luz nessa pessoa, essa luz não vai ser uma verdadeira luz, mas vai ser uma luz que na verdade é escuridão. Mas como assim, pastor? Me explica. Vamos para 2 Coríntios 11:14. 2 Coríntios 11:14. E não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, Jesus fala de uma pessoa que nessa pessoa há aparentemente luz, mas de repente aquela luz não é luz, aquela luz é escuridão. E aqui Paulo, em 2 Coríntios 11:14, diz que o próprio Satanás, ele consegue se transfigurar em anjo de luz. Ou seja, nem tudo que parece luz é luz, nem tudo que brilha é ouro. Por isso devemos estar muito, muito, muito alertas. Não é porque algo parece ser luz que esse algo deve ser aceito sem que você analise bem as coisas. Você deve analisar as palavras que as pessoas falam para você. Você não pode receber qualquer palavra pensando que tudo que for dito a ti nessa caminhada será somente a verdade. Você precisa ser um pouco mais crítico quando você vê um vídeo no YouTube, quando você vê um vídeo no Facebook, quando você vai a alguma igreja. Você tem o direito de querer raciocinar, pensar, analisar se aquilo que está sendo dito, pregado, ou até profetizado para a tua vida, realmente procede. É o seu direito. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele deseja te proteger, ele deseja te manter na verdade. Então, não aceite qualquer palavra, principalmente quando você tem no seu coração, meu Deus, parece que aquela palavra não veio de ti. Então pergunte para o Senhor. Conheça as Escrituras. Conheça a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então, se você estiver treinado na verdade, será mais fácil para você discernir a mentira. Então, existem profetas? Com certeza. Mas quando há falsos profetas, esses falsos profetas, na verdade, são isso aqui que eu acabei de ler. Feiticeiros. Estão usando o poder da feitiçaria para fazer, aparentemente, alguma obra. Porque quando o servo ou a serva de Deus não é mais verdadeiramente de Deus, pouco a pouco corremos ou podemos correr o perigo de nos tornarmos como feiticeiros. Por isso que nós devemos estar aqui analisando,
negando o nosso orgulho, testando as palavras, até mesmo que você diz assim, Deus falou comigo. Eu creio que Deus fala com você, eu creio que Deus fala comigo, mas nós devemos mesmo assim sempre analisar se o sonho, a visão, aquele pensamento, aquele discernimento que te foi dado durante uma leitura da palavra, se realmente veio de Deus. Tá certo? Essa é a primeira parte do nosso estudo sobre o espírito de Jezabel, que poderíamos chamar de o espírito de feitiçaria. Mas eu quero profetizar algo, sobre a tua vida. Eu espero que eu encontre aqui. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Profetizar que o teu Deus, ele vai te livrar. Talvez houve algum tipo de feitiçaria contra a tua vida. No dia de hoje, eu quero orar pela tua vida. Porque a Bíblia fala em Deuteronômio que havia um certo falso profeta chamado Balaão. E a Bíblia diz, Deus não ouviu Balaão e protegeu o povo dele. Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus através de feitiçarias, manipulações, energias negativas, satânicas. Mas Deus não ouviu Balaão. E a Bíblia diz que Deus trocou em bênção a maldição. Por isso, se por acaso algo tem te atormentado, eu quero orar pela tua vida e Deus vai quebrar toda feitiçaria, toda manipulação contra a tua vida, tudo aquilo que quer te fazer ser derrotado, derrotada e afundar-se, que você se afunde no medo, como o profeta Elias quando fugiu de Jezabel. Mas no dia de hoje Deus vai te abençoar. Pai amado, eu oro pelos teus filhos e filhas, que o Senhor repreenda pelo nome e no nome de Jesus toda feitiçaria, toda loucura, toda confusão, tudo aquilo que tem tentado interferir, impedir, bloquear, deturpar, colocar desordem na vida desse homem, na vida dessa mulher. No nome de Jesus, que tu venhas, meu Deus, desfazer toda feitiçaria, toda palavra negativa, toda energia negativa, todo o poder da escuridão, em nome de Jesus. Que o valente seja amarrado, que os teus anjos recebam de ti a ordem para virem e livrarem o teu povo de toda e qualquer cilada da escuridão. Em nome de Jesus, eu profetizo liberdade para os aprisionados e ordeno, na autoridade do nome de Jesus, seja livre de toda mentira, seja livre de toda feitiçaria, e que a verdade de Cristo, que o evangelho de Cristo, que o evangelho da glória de Deus ilumine você, a tua casa, os teus filhos, os teus parentes, e que a luz divina venha te iluminar, e tudo aquilo que outrora te perturbava venha cair por terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa talvez ser edificado por esse vídeo, por esse breve ensinamento discipulado. Até a próxima e que Deus te abençoe. Fiquem com Deus.